Olá, essa é a sequência do módulo Incontinência Urinária e Infecção do Trato Urinário. Eu sou a professora Maria Carolina. Hoje nós vamos falar então da infecção do trato urinário em idosos. Lembrando um pouquinho da aula anterior, no tratamento como estratégias de tratamento conservador, nós temos a fisioterapia com técnicas de biofeedback, os exercícios de Kegel, a cinesioterapia, temos as terapias comportamentais com treinamento de hábito, técnicas de relaxamento, técnicas de distração. Em relação ao tratamento cirúrgico, devemos definir isso muito bem com o paciente, qual que é a expectativa, quais são os critérios de fragilidade, qual que é o perfil de comorbidade para essas intervenções cirúrgicas. A idade não é uma contraindicação para tratamento cirúrgico da incontinência urinária, porém, isso deve ser muito bem discutido com o paciente, cuidador, familiar. Em relação ao tratamento farmacológico, lembrar que além dos antimuscarínicos, com a introdução temos que fazer uma reavaliação com período curto, justamente por causa do potencial de efeitos adversos relacionados aos efeitos anticolinérgicos, como boca seca, constipação intestinal, né, que muitas vezes levam à descontinuidade do tratamento. Lembrar da segunda linha de tratamento, que é a mirbegrona, que até o momento não foi evidenciado nenhuma associação com alteração cognitiva. Então, passa a ser uma linha de tratamento interessante para pacientes com disfunções cognitivas. Então, voltando ao tema dessa aula, que é a infecção do trato urinário, lembrar que ela é o tipo de infecção mais comum em idosos, então, seja no ambulatório, no hospital, nas instituições de longa permanência, nós teremos muitos casos ao longo da vida, né? Muita oportunidade de identificar e de tratar infecção do trato urinário. Dentre as condições associadas, as mais importantes são a VE, diabetes, o uso de catéter e a manipulação cirúrgica do trato urinário. É muito importante fazer a distinção entre bacteriúria assintomática e infecção do trato urinário. Bacteriúria significa cultura de urina positiva. Então, nós só falaremos de uma infecção do trato urinário quando há invasão tissular do trato endotélio do trato urinário, com a presença de sinais e sintomas. Se isso não ocorre, nós estamos falando então de uma colonização, nós estamos falando de quadros de bacteriúria assintomática, a presença de uma cultura de urina positiva que não implica em necessidade de uso de tratamento com antimicrobianos, por exemplo. Ela é classificada de acordo com a frequência em quadros recorrentes ou episódicos. Nós falamos em quadros recorrentes quando há duas ou mais ocorrências, né, episódios em 6 meses, ou 3 ou mais episódios durante o ano. Quanto à gravidade, essa classificação não é muito utilizada, mas falamos de uma infecção do trato urinário complicada quando há alteração estrutural ou neurológica associada. Quanto à localização, podemos falar de infecções baixas, quadros de cistite, ou infecções altas, quando há comprometimento renal e das cavidades pielocaliciais. Quanto à sintomatologia, então, nós temos o quadro de infecção do trato urinário e o quadro de bacteriúria assintomática, como falamos anteriormente.
Mais um caso clínico de uma mulher de 86 anos com semidependência para as atividades de vida diária básicas, que está institucionalizada, tem um quadro já demencial moderado. E nesse caso, então, foi a cuidadora que fez o relato, né, que a paciente estava apresentando uma urina com odor fétido, que houve piora da confusão mental em 2 dias e um quadro de prostração. A história dessa paciente é de infecções recorrentes do trato urinário nos últimos 3 anos, tratados com vários cursos de antibióticos. Então, nesse caso, essa sintomatologia relatada seria suficiente para termos como primeira hipótese a infecção do trato urinário, um novo episódio de infecção do trato urinário? Esse caso clínico é muito importante porque, mesmo em quadros onde há confusão mental, nós precisamos pensar em diagnósticos diferenciais para esse quadro. Não foi apresentado aqui um sintoma maior, né, o quadro de disúria, não tem sinais sistêmicos, outros sinais de um quadro mais grave. Então, nós precisamos pensar em diagnósticos alternativos para a piora da confusão mental apresentada por essa paciente. O que poderia estar implicado com essa piora? Quadro de desidratação, quadro de intoxicação medicamentosa. Então, esses diagnósticos alternativos eles devem ser pensados antes de se propor um tratamento da infecção do trato urinário. A infecção do trato urinário ela é tão frequente entre os idosos institucionalizados que foram propostos em 2012 alguns critérios clínicos para a definição desse quadro em idosos institucionalizados. Esses critérios eles receberam muitas críticas posteriormente, porque eles são, por vezes, confusos, definindo mal o diagnóstico e por uma supervalorização dos critérios microbiológicos. Então, como critérios maiores, nós teríamos disúria e albúria, febre ou leucocitose, dor ou sensibilidade nos testículos, mas uma supervalorização dos critérios microbiológicos. Essa revisão, então, de 2019, que fala sobre o manejo da bacteriúria assintomática, ela deixa mais claro, então, a necessidade desses diagnósticos diferenciais. O quadro, a infecção do trato urinário, ela pode se manifestar com sintomas irritativos, com urgência, com aumento da frequência, pode manifestar, sim, com disúria, hematúria, com odor fétido, com dor suprapúbica, ou no caso de uma infecção do trato urinário alta, pielonefrite, podemos ter como manifestações febre, dor no flanco, náuseas e vômitos. Desses sintomas que foram apresentados, o mais importante na caracterização do quadro de infecção do trato urinário é a disúria. E quando estamos lidando com pacientes com déficit cognitivo, com alteração neurológica, um quadro de fragilidade mais pronunciado, o paciente pode ter dificuldade de comunicar essa disúria. E precisaremos, então, sempre fazer uma avaliação muito criteriosa para evitar o uso desnecessário de antibiótico e está utilizando, então, antibiótico para tratamento de bacteriúria assintomática, que não, definitivamente, isso não está indicado. Na avaliação, então, nós utilizamos o exame de urina rotina, o exame de esterase leucocitária, que tem uma especificidade que varia de 63% a 90%,
o exame de nitrito, que é muito específico para gram-negativos e que tem uma sensibilidade em torno de 50%. Na propedêutica, na avaliação complementar, nós podemos lançar mão de ultrassonografia, de cistoscopia e de tomografia. Isso para avaliar presença de cálculos, presença de retenção urinária associada. Temos então, em relação às linhas de tratamento, os antibióticos que são utilizados para infecção do trato urinário não complicada são regimes mais curtos e nesse caso então são preferidos atualmente a fosfomicina e a macrodantina. Essas são as mais utilizadas nesses últimos anos. Pode ser feito a terapia empírica quando o quadro é bem pronunciado, inclusive para infecção do trato urinário alta, na pielonefrite não complicada. Nesse caso, então, podemos lançar mão de fluoroquinolonas, de beta-lactâmicos, de cefalosporinas de amplo espectro e de aminoglicosídeos. Os carbapenêmicos e os carbapenêmicos associados a aminoglicosídeos são reservados para quadros de sepse. A antibiótico profilaxia, ela reduz de fato a recorrência clínica da infecção do trato urinário, mas os dados são escassos sobre a utilização de antimicrobianos em homens com ITU recorrente. Há poucos dados também sobre a resistência e efeitos adversos. Não existe um tempo determinado ainda para a manutenção da profilaxia. É recomendado normalmente um período de 6 meses que pode ser reavaliado. As doses utilizadas são 1/4 a 1/8 da mesma terapia que se utiliza para o tratamento. O que temos que ter em mente é, então, as possibilidades de efeitos adversos que são ainda mais pronunciadas em idosos frágeis. Então, por que nós evitamos as quinolonas, especialmente nos pacientes que têm uma infecção que não é complicada, né? E por que nós utilizamos regimes curtos? Porque as quinolonas estão implicadas com intolerância gastrointestinal, com delírio, cefaleia, com reações alérgicas. Por que nós evitamos sulfa nesse momento? Por causa das reações alérgicas, a febre e o perfil de resistência que temos. Não é que ela não pode ser utilizada, mas no momento, dentre essas opções para o tratamento da infecção não complicada, as mais utilizadas são a nitrofurantoína e a fosfomicina. Os estrógenos vaginais são uma opção também para o tratamento de infecção do trato urinário recorrentes em mulheres. Eles estão relacionados a uma diminuição da taxa de colonização vaginal pelas enterobactérias e uma prevenção mesmo da recorrência em mulheres na menopausa. Os probióticos são uma linha que vem crescendo a utilização, não só na infecção do trato urinário, para tratamento de desbiose e muitas outras condições clínicas. São lactobacilos que são administrados por via oral ou vaginal com a finalidade de diminuir a desilidade bacteriana e restaurar a flora local. Ainda as evidências sobre o uso de probióticos são pequenas, porém o perfil também de efeito adverso é muito pequeno, então eles são uma linha de tratamento promissora que vem crescendo bastante no tratamento das infecções do trato urinário recorrentes.
Uma outra possibilidade é a utilização da imunoterapia com guisado de E. coli. O que se sabe até o momento é que ele diminui o edema, diminui a infiltração de leucócitos e os índices de hemorragia no urotélio. Em mulheres pós-menopausa, essa imunoterapia oral ela se mostrou efetiva na redução dos episódios de infecção do trato urinário. Então, se mostraram úteis na prevenção de infecção do trato urinário recorrentes não complicadas. O cranberry é uma outra possibilidade de tratamento da AITU recorrente, porém, ele deve se pensar muito na população, porque ele se mostrou eficaz para algumas populações específicas, como os residentes de instituição de longa permanência. Então, numa revisão, mostrou-se uma redução pequena e não significativa do risco de infecção do trato urinário sintomática em relação ao placebo, mas quando se considerou essa população específica, que é o residente de LPI de alto risco, o consumo em cápsula se mostrou efetivo. O mecanismo de ação também está relacionado à diminuição da adesão das bactérias, especialmente E. coli, né, e outros patógenos comuns do trato urinário inferior. Quanto ao catéter, que estão muito associados à infecção do trato urinário, nós podemos considerar indicações válidas para o cateterismo: a obstrução do trato urinário, quadros de bexiga neurogênica, a necessidade de irrigação contínua da bexiga e a insuficiência renal aguda com anúria ou ligúria. O que são indicações inapropriadas? É a utilização do catéter em quadros de incontinência e em quadros de insuficiência renal aguda não obstrutiva. Sempre temos que avaliar a possibilidade de substituição do catéter de demora por cateterismo intermitente, inclusive nesses casos de incontinência, né, que por vezes ele se faz necessário. A questão, então, da bacteriúria, ela vem sendo tratada por diversas sociedades de geriatria nacionais e internacionais, com a recomendação, então, de não se tratar a bacteriúria assintomática, de fazer uma utilização criteriosa da indicação do exame de urina rotina. O exame ele não está indicado em todos os pré-operatórios, a realização de exame de urina rotina, exceto quando há intervenção do trato urinário. Ele não está indicado na consulta geriátrica de rotina, exceto quando há sinais clássicos, né, de infecção do trato urinário, ou quando há um quadro de incontinência que precisamos avaliar, uma suspeita de calculose. E quanto ao cateterismo, o posicionamento também da Sociedade Brasileira de Geriatria é não manter a sonda vesical de demora em pacientes com estabilidade clínica, quando a sondagem de alívio for uma alternativa plausível, ou quando a indicação clínica inicial encontra-se em resolução. Essas são as mensagens principais dessa aula de infecção do trato urinário.